Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Você vai dizer olá, Walter, de novo, não? Bem-vindo, Walter. Obrigado. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, agradecemos novamente por nos reunir aqui. Senhor, é tão bom estudar a Tua Palavra e tudo que Tu tem nos mostrado, mas nós precisamos da guia do Espírito Santo. É isso que te pedimos agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No último programa, falamos sobre a graça. Sobre a graça abundante. Agora, precisamos mostrar o outro lado da história. Mas o outro lado da história precisa estar em harmonia com o primeiro lado da história, não é? Correto. Muito bem. Isso tem causado grande perplexidade ao longo da história. O título deste programa é Mostra-me a tua fé. Naturalmente, esse título é inspirado em Tiago, que diz, mostra-me a tua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé através de obras. Isto está em Tiago 2:18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Isso basicamente resume a batalha entre o catolicismo e o protestantismo. É mesmo. Assim como a batalha interior que muitos acabam passando por causa dessa questão. E é claro que se colocarmos a ênfase em qualquer um dos lados da história, podemos nos tornar ou perfeccionistas ou um liberal, Sim. não é? Você é o que, Martin? Não, eu adoraria ser de ambos Os dois? lados. Muito bem. A questão em volta da qual o grande conflito gira é Jesus Cristo. Nós vimos isso no episódio Graça Abundante. Então, a diferença entre fé bíblica e todas as religiões do mundo é a centralidade de Cristo e o significado da fé. Não importa de qual ângulo você olha a questão, Cristo é o ponto de divergência, não é? Sim, e se nós olharmos para o ecumenismo, nós vemos que ele tem que ser removido da equação. É verdade. Porque, do contrário, não pode haver o Não ecumenismo. se pode pregar doutrinas, pois elas também causam divergência. Não importa o que você diga, haverá divergências. As divergências são, primeiro, a divindade de Jesus. Basta ler o Corão para ver o quão contrário ele é a respeito de qualquer declaração sobre a divindade de Jesus. Outra divergência é Jesus como Criador. Isso também é problemático. Jesus Redentor. Muitos desejam redimir a si mesmos pelas obras. A sua expiação. Sabe, eu acho impressionante que tão poucas pessoas dentro da religião católica sabem que o catolicismo nega a expiação. Muitas pessoas que estão no catolicismo acreditam, na verdade, na expiação. Sim, Mas eles não sabem que a própria igreja deles não ensina isso. exato. Na verdade, até mesmo para mim foi uma grande surpresa, porque eu mesmo cresci no catolicismo. O catolicismo não crê na expiação. Na verdade, ele o nega veementemente. Até mesmo a justificação, que é o pilar central do protestantismo, foi condenado no Concílio de Trento. Temos a santificação, a glorificação. Veja, todas essas questões poderiam render inúmeros programas aqui. Todas essas questões são irredutíveis. Elas são um pacote. Se você tira uma, Sim. perdemos todas. Se rejeitarmos a divindade de Cristo, ou sua redenção, ou sua expiação, ou justificação, ou santificação, glorificação, que estão todas em Cristo, perdemos todas. É assim mesmo. Qual é o ponto, então, em aceitá-lo como Criador? Se, ao mesmo tempo, negamos que Ele é quem nos santifica e que no futuro nos glorificará. Tem um grande problema aqui. Não tem como funcionar assim. Se você crê pela fé que Cristo justifica, ou seja, que Ele imputa a justiça, e que Cristo santifica, ou seja, que Ele transmite a justiça, então mostre-me a tua fé pelas tuas obras. Se não houver nenhum fruto, então não há justificação e nem santificação.
Como julgar então? Pelos frutos. E quais são os frutos? São as suas ações de acordo com a lei. Veja, as pessoas dizem que Deus é amor. Correto? Elas pregam o evangelho do Sim. amor. Deus é amor. Mas o que é o amor? Isso é importante. Qual a definição de amor? Exato. Apenas uma coisinha fofa? O que é o amor? Quais são os critérios que ditam o amor? Amor sem a lei não é amor. Aham. Uma vez que o amor nos induz a colocar o próximo em primeiro lugar. Sim. Amor exclui o egoísmo. Então, eu preciso me perguntar quais são os atributos de Deus que eu preciso conhecer e o que eu preciso fazer para agradar a Deus. Deus me diz quais são os seus atributos por meio de sua lei. O amor me compelirá a viver em harmonia com esta lei. Porque se eu não estiver em harmonia com esta lei, eu sou um ladrão e mentiroso. Sim, e em você não está a verdade. A verdade não estará em mim, pois afinal eu preciso amar a Deus. Aham. E o amor de Deus é demonstrado por meio de sua lei, que é amar a Deus e o teu próximo. Portanto, amor sem lei é só fantasia. É. Não quer significa dizer nada. Vamos analisar esta questão. Isaías 45, versos 25. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Não nos esqueçamos disto. Tudo está em Cristo. Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Não é? Portanto, o que sai daqui revela o que está ali. Atos 13, 39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Apenas um lembrete. A justificação é um presente dado por Cristo. Sim, ela não pode ser adquirida. Vamos comparar esses dois textos. Romanos 2, versos 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Isso parece obras, não? Sim. E Romanos 3, 28 diz: concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Parece oposto, não? Sim. Haveria contradição entre os dois textos? Não, nós temos que harmonizar esses textos. Deve haver alguma harmonia entre os dois, Sim. não? Os dois são verdadeiros. Correto. Esses dois textos só entram em harmonia por meio de Cristo. Sim. É geralmente aí que nós travamos, pois nós lemos um e não comparamos com o outro. E se ainda por cima levamos em conta o livro de Tiago, aí fica bastante confuso. Não é de se admirar que Lutero ficou confuso. Tiago, capítulo 2, versos 21 a 24. Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado pelas obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé quanto as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que é uma pessoa justificada por obras e não apenas pela fé. Isso parece contrariar aquilo que Paulo disse. Será que é realmente o caso? Será que os textos brigam entre si? Então é como se houvesse um Deus no Velho Testamento e um Deus no Novo Testamento. Mas se você olhar para Tiago, que é no Novo Testamento, ele nega que haja essa diferença entre os dois. Sim. E tanto Paulo quanto Tiago estão no Novo Testamento. Sim, ambos no Novo Testamento. E até parece que os dois estão se contradizendo. Só que não. Eles não podem Eles estar. estão, na verdade, complementando um ao outro.
Como podemos saber que Abraão tinha fé? Porque ele agiu de acordo com Sim, ela. dava para ver a fé dele. Sim, era visível. Então, o fato de ele ter demonstrado a sua fé provou que ele Demonstrava que ele tinha tinha fé. fé. É isso o que Tiago está dizendo. Correto? Se a fé não gera nenhum fruto, como sabemos se estamos justificados? Precisa haver uma Se mudança. Abraão não tivesse fé, estaria ele disposto a sacrificar seu filho Isaque? É certo que não, mas ele demonstrou que tinha fé pelo que fez. Algumas pessoas alegam que Deus exigiu algo cruel de Abraão. Mas o que Deus estava fazendo era, por meio de Abraão, nos dar uma demonstração do plano de salvação. E na mesma era que foi pedido que Abraão fizesse isso, na verdade existia realmente pessoas que sacrificavam seus filhos para os É deuses. verdade. Então isso também deve ter sido uma grande luta para Abraão. Com certeza, foi difícil para Abraão. E o local onde a prova de Abraão ocorreu foi no mesmo local da futura crucificação de Jesus. É uma belíssima história. Uma boa árvore precisa de comida e água constante para produzir bons frutos. Da mesma maneira, precisamos constantemente da água viva e da comida sólida da palavra para produzir frutos. Mas ler a Bíblia até explodir a cabeça não significa que você vai Não. mudar. Quem provê a água e o alimento? Deus. Muito bem. Nós alimentamos e regamos a árvore, mas suas raízes precisam absorver o alimento para se beneficiar. Nós temos o livre-arbítrio, podemos rejeitar aquilo. Exatamente. Quem, então, nos provê o alimento e bebida espiritual que precisamos para crescer espiritualmente e produzir bons frutos? Deus. Deus provê, mas precisamos absorver para sermos beneficiados? O que é que demonstra que nós absorvemos esse alimento? Como sabemos que absorvemos e assimilamos? É através do crescimento espiritual e do bom fruto produzido. Sim. Se não houver fruto na árvore, não valeu de é nada. sinal que não funcionou. Não fez diferença. Nós precisamos considerar essas coisas. E de que tipo de fé precisamos? Gálatas 2,16 diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé de Jesus Cristo. Isso nos coloca a um nível acima da fé de Abraão, não é? Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo. Perceba que nós salientamos as palavras em e de Cristo. Essas palavrinhas fazem uma grande diferença. Nas traduções modernas, isto se perdeu. Correto. É totalmente diferente ter a fé em Jesus ou a fé de Jesus. Sim, Porque se você tiver a fé em Jesus, então você está no Exato. nível humano. Se você tiver a fé de Jesus, você tem que lutar o tempo inteiro para chegar lá, porque é o nível é um dele. nível muito maior. Infelizmente, todas essas nuances foram perdidas nas traduções modernas. Sabendo que ninguém é justificado pela prática da lei, mas pela fé de Jesus Cristo, é um nível superior. Assim, nós também cremos em Cristo. Disto eu sou capaz, para que assim sejamos justificados pela fé de Cristo. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O nível é tão elevado que não posso atingi-lo em minha capacidade humana, apenas dentro da minha esfera. Mas e quanto à glorificação? O que a planta necessita para crescer e amadurecer? Precisa da chuva temporã e a serôdia. Todos, em seu processo de conversão, passam pelo processo da chuva temporã e da chuva serôdia. A chuva serôdia faz com que a planta amadureça. A chuva temporã capacita a planta a produzir frutos. Romanos 8:30. E aos que predestinou,
ou seja, todo mundo, Aham. todos podem fazer Quem a quer que escolha. seja. A estes também chamou, e aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba mais uma vez a progressão. Aham. O quão sério é este assunto? É bastante sério, não? Sim. Vamos considerar a história de Nadab e Abiú. Levíticos 10, 1 a 3. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e neles puseram fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor. O fogo deveria ser aceso a partir de uma chama que o próprio Senhor acendeu, mas o fizeram a partir de seu próprio fogo, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Arão ficou em silêncio. Eles decidiram fazer aquilo do jeito deles. Era proibido que sacerdotes bebessem vinho e bebidas fortes. Aham. Eles, no entanto, o fizeram. Então chegaram para o serviço semi-embriagados e acabaram fazendo do jeito deles. E o resultado foi que, levando-se em conta que aquela história deveria servir de exemplo, Deus deixou bem claro que estavam lidando com um Deus santo. Precisa haver reverência. Então, o que isso lhe diz a respeito desta moda de chamar Deus de cara e de considerá-lo um chapa? Não. Hoje em dia, o chamam de o cara lá de cima, ou, Deus é meu chapa. Estamos falando de Deus aqui. Sim, você também tem que manter isso em mente. Ele é um amigo, mas ele não... Ele ainda é Deus. Sim, Tem que ter uma certa quantidade de respeito que é devida a ele. como existe entre um filho e um pai. Sim. Isaías 49, versos 3. E me disse: Tu és meu servo, você é Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Ou seja, qual deve ser a sua atitude quando lidamos com as coisas de Deus? Não deve ser com irreverência. Isaías 55, 5. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e é uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, que Ele te glorificou. Se nós nos comportarmos iguais a todo mundo, que razão teriam as pessoas para correrem atrás de nós para saber mais de nossa pessoa? Não tínhamos nós que ser um povo peculiar? Devemos ser um povo peculiar, Temos que ser diferente. diferentes. Isaías 60, 21. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra-prima das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. Se formos iguais às nações ao nosso redor, não glorificamos a Deus. Precisa haver diferença, precisa haver frutos. Também me vem à mente que em Coríntios está escrito: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Exato. Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Vamos ler essa pequena história sobre Jesus ressuscitando o filho de uma viúva. Está ali em Lucas 7. E aconteceu que Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os discípulos e uma grande multidão. E eis que, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um homem morto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Quando a viu, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Há muito mais nessa história do que podemos ver superficialmente. Na história temos esta viúva que tinha apenas um filho. Ele era o sustento dela. Sem ele, ela não tinha nada. E chegando-se, tocou o esquife, e os que carregavam pararam.
E Jesus disse, jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E o defunto sentou-se e começou a falar. E o entregou à sua mãe. E o temor se apoderou de todos. Esse temor quer dizer que estavam com medo ou estavam impressionados? Sim, eles ficaram amedrontados, na verdade chocados. Aham. Eles estavam perplexos, Perplexos. não é? E glorificaram a Deus. E o que fizeram então? Glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Ou seja, quando entramos em contato com Deus, que possui o poder de ressuscitar até mesmo os mortos, e fazendo uma aplicação espiritual, os mortos espiritualmente também podem ser ressuscitados. Mas, e quanto a Lázaro? Ele glorificou a Deus por causa da sua ressurreição? É claro que sim. Com certeza. Por acaso as irmãs deles glorificaram a Deus por sua ressurreição? E isso o tornou orgulhoso ou o tornou mais humilde? Humilde. Mas será que todo mundo glorificou a Deus por causa da ressurreição de Lázaro? Não, não mesmo. Jesus até mesmo disse aos fariseus, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, vocês não acreditariam. Exatamente, eles não criam nisso. Eles até queriam matá-lo. Exatamente. É impressionante. Sempre há dois lados. Há os que creem e há os que negam. E quanto à mulher com o espírito de enfermidade? Está lá em Lucas 13. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou, e passou a glorificar a Deus. É a mesma coisa. Mulher também é um símbolo de igreja. Nós também precisamos ser endireitados, pois todos nós somos tortos. Mas ela glorificou a Deus. Ou seja, quando você é endireitado, espiritualmente falando, precisa glorificar a Deus. Ou seja, nós honramos, nós damos respeito a Ele. E como isso se manifesta na sua vida diária? Os seus frutos que vão mostrar isso. Isso mesmo. Então, o dirigente da sinagoga disse indignado, sempre tem um desses, porque Jesus a havia curado no sábado. O dirigente disse, existem 6 dias para se trabalhar. Vinde para ser descurados nesse e não no dia de sábado. Veja, quando possuímos uma disposição legalista sim. e excluímos o elemento da graça e compaixão e bondade e preocupação com os outros, não temos o Evangelho. Não. E daí você entende totalmente errado do que se trata o sábado. E é por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. Ela tinha folhas presunçosas, mas não tinha fruto. E ela deveria ter frutos, pois a figueira produz frutos antes das folhas. Vejamos também aquele que foi curado de sua lepra. Apenas um entre 10 voltou. Lucas 17:15. E um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quantos deram fruto? Só um deles. Esse aí. O que aconteceu com os outros 9? Eles foram como as figueiras. Eles eram figueiras. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se não damos frutos, não passamos de usuários. Sim. Havia 9 usuários, mas apenas um que glorificou Deus. E Jesus disse em João 17:4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.
Cada um de nós tem uma obra a fazer. Ele disse, eu guardei os mandamentos de meu Pai. Ele quer que guardemos os seus mandamentos. Este é o outro lado da história. E só para deixar claro aqui, não existe diferença entre os mandamentos de Jesus e os mandamentos do seu Pai, São Deus. os mesmos. Então, se Jesus glorificou o Pai aqui na Terra, também é possível a nós glorificarmos, pois é o que os textos dizem. A próxima pergunta é, como Jesus glorificou o Pai? Precisamos estudar Jesus. Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirem os pecados. Por isso, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como então glorificamos Deus? Fazendo a vontade dele. Será que glorificamos a Deus com um monte de rituais e sacrifícios? Não. Ou então indo para a igreja todas as semanas e sentando ali no banco, será isso o suficiente? Se isso não vier de uma convicção interna, Não quer então não dizer significa nada. nada. Muitas pessoas vão à igreja apenas para agradar a sociedade. Sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, pela qual fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Salvação é uma coisa do coração. Ela sempre se manifesta por meio da obediência à palavra de Deus. E isso de tirar o primeiro para estabelecer o segundo é sobre o sistema O sacrificial. sistema sacrificial, que aponta para uma realidade maior, mas o símbolo não satisfaz, a realidade satisfaz. É muito interessante o termo eis que virei. Ele é utilizado no modo imperativo, ou seja, para colocar força por trás do verso. O termo ocorre 5 vezes na Bíblia. Vemos em Êxodos 19, 9, e disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor, houve aquela manifestação de poder. Também ocorre nos Salmos 40, verso 7. Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, como visto no livro de Hebreus. Também está lá em Zacarias. Exulta e alegra-te, ó filho de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Isto é uma proclamação. É como pegar um trompete e proclamar que Deus irá de se tornar unha e carne com a humanidade. É incrível. Sim. Está lá também em Hebreus 7. Eis aqui venho para fazer a tua vontade, ó Deus. E também no verso 9, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Estas são as 5 vezes em que esse termo aparece na Bíblia, e todas as vezes está associado com a lei. O primeiro foi lá no Sinai, não é? Sim. A grande pergunta é, o nosso trabalho hoje é semelhante àquele? Vejamos a experiência de Paulo como perseguidor do povo de Deus quando foi transformado por sua graça. Ele era um perseguidor. Ele estava fazendo uma coisa, mas aí ele mudou e passou a fazer outra completamente oposta. Totalmente o oposto. Gálatas 1, verso 21 a 24. Depois foi para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Eles apenas tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé e antes destruía. E eles glorificavam a Deus a respeito de mim.
O que isso quer dizer? Eles ficaram felizes que este cara mudou o seu caminho. Sim. E eles glorificaram a Deus. Alguns não acreditavam. Eles não glorificavam a Deus. Mas quando eles viram a realidade, aí eles passaram a glorificar. Então, quando Deus disse a Ananias que ele deveria ir até Paulo, ele ficou tipo, não, peraí, alguma coisa está errada aqui. Ele não ficou nem um pouco feliz. Ele não glorificou Deus. Não naquele momento. Mas depois disso, verdade. ele glorificou. Mas qual foi a prova da mudança? O fruto. O fruto do arrependimento. Paulo já não era a mesma pessoa. Ele havia mudado. Ele era o oposto do que era antes. E como eles glorificaram? Eles naturalmente viram a transformação e se alegraram. O inimigo havia se tornado um querido amigo. E é assim que deve acontecer conosco. 2 Tessalonicenses 1, verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Como é então que Deus é glorificado? Em seus santos. As pessoas precisam ver isso e então reagir de acordo. 2 Tessalonicenses 3:1, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Esta glorificação é uma alegria, Sim. é um louvor que ascende até o trono de Deus, por causa de uma mudança que ocorreu. Alguém que tenha sido curado, alguém que tenha sido ressuscitado, alguém que estava espiritualmente morto e foi ressuscitado espiritualmente. E isso precisa dar frutos. Então, não é bom quando as pessoas entram em nossa igreja e não veem diferença nenhuma entre nós e o mundo. Você concorda? Com certeza. O que foi que convenceu a rainha de Sabá? Salomão foi o homem mais sábio que já viveu. Mas que tristeza que o homem mais sábio que já viveu tenha vivido como o homem mais tolo que já viveu, não é? Sim. Dizem por aí que tudo fica bem quando termina bem, mas não caia nessa. É melhor dizer tudo está bem quando continua bem. Pelo menos a conclusão dele estava correta, quando ele disse, a conclusão de tudo é esta, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Quando a rainha de Sabá veio, por ouvir da sabedoria de Salomão, foi isso que a convenceu? Não. Não. Foi quando ela viu o templo, Exatamente. quando ela viu a disposição dos assentos, até mesmo a dos servos dele. Afinal, que rei permite que seu servo se sente ao lado dele? Isso era inacreditável. Não, eles tinham que ser. Quando ela viu a maneira como eles se vestiam, quando ela viu a comida que era servida, e esse ponto é interessante, foi então que ela acabou se convencendo. E cada pergunta que ela fez a ele, ele foi capaz de responder baseado nas Escrituras. Você não tem uma história também de uma pessoa que veio te visitar para ver se você praticava as coisas que você pregava? Sim, houve um homem. Ele veio nos visitar para ver se realmente comíamos aquilo que pregávamos, para ver se éramos diferentes dos outros. E ele acabou se tornando um evangelista. Então, é crucial que vivamos aquilo que pregamos. Não se pode pregar a mensagem da saúde e não vivê-la. Não. As pessoas percebem isso. Quando então as pessoas vêm às nossas igrejas e veem café e produtos animais e não veem diferença nenhuma, que exemplo estamos dando às pessoas? Paulo diz em 2 Coríntios, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Sabe, é uma coisa boa sentar e fazer uma alta reflexão.
Será que estou fazendo tal coisa corretamente? O que devo fazer se me faltar Você sabedoria? vai até a palavra. Ir à palavra e pedi-la a Deus. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Ou seja, se você está reprovado, ele não está em você. Não foi o que lhe disse? É. Mas eu espero que entendereis que nós não somos reprovados. Eu rogo a Deus que não façais mal algum. Não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem. Embora nós estejamos como reprovados, porque nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. Eu gosto muito dessa frase. Não há nada que se faça contra a verdade. Você pode gritar, xingar, escrever artigos contra ela. Você só estará promovendo. Na verdade, uma das maiores propagandas que já fizeram para nós, aqui em nosso pequeno ministério, foi quando publicaram artigos falando mal da gente. Exatamente. Eles acabaram nos dando publicidade. A publicidade. Isso foi incrível, foi realmente muito bom. Não se faz nada contra a verdade. Wesley escreveu com relação ao verso 5. Provai a você mesmo se você pode ou não suportar a prova. Este é o significado apropriado para aquilo que traduzimos como reprovados. Não sabeis que Jesus Cristo está em vocês? Todo cristão sabe disso, pelo testemunho e pelo fruto de seu espírito. Alguns traduzem assim: Jesus Cristo está entre vocês, ou seja, na igreja de Corinto. Compreendendo disso, os dons milagrosos e o poder de Cristo que deu respaldo às censuras do apóstolo. Ou seja, o que ele está dizendo é que somente através do nosso fruto sabemos se estamos em Cristo ou não. É que às vezes eles escrevem essas coisas de um jeito bem complicado. Apocalipse 14, 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Tema a Deus, tenha respeito por Ele. Afinal, Ele é o Criador Sim. do céu e da terra. Dê glória a Ele. Nós não criamos nada, Não. não fizemos nada. Nós não recriamos nada. Nós não levantamos quando caímos. É. E nós muito menos nos rebaixamos da posição de divindade para a posição de humanidade para realizar a obra. É. Dê glórias a Deus, pois a hora do seu julgamento chegou, e a norma desse julgamento é a lei. Por contraste, o mundo glorifica a si mesmo, não glorifica Cristo. A grande prostituta da Babilônia serve de exemplo. Ela fala palavras orgulhosas e declara ter uma alta posição, mas ela será rebaixada porque ela montou o próprio pedestal. Isso não é dar glória a Deus, é dar glória a si mesmo, sim. não é? Como determinamos se alguém glorifica a Deus ou glorifica a si próprio? Bem, os seus frutos devem estar em harmonia com a Bíblia. É isso mesmo. Se ele não está em harmonia com a Bíblia, ele glorifica a si mesmo. Apocalipse 18, 7. Quanto ela se glorificou, em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque disse em seu coração, estou sentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Há dois sistemas no mundo que estão competindo por sua atenção. Aquele que você escolher determinará a sua existência eterna ou não. Se trata de uma questão de salvação. Lucas capítulo 7, 50 diz, e disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E no capítulo 18, verso 42, receba a tua visão, a tua fé te salvou. Em Efésios 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé que você tem é dom de Deus. Sim. E também aquela pergunta que você fez antes, como você então determina se é de acordo com a Bíblia, os frutos?
e se Deus está sendo glorificado a partir disso. Porque assim que eles começam a ser usados para glorificar a si mesmo, então não estão em harmonia com a Bíblia. Imagine que você ensine que não há outro caminho além de Cristo, pelo qual se possa ser salvo. E ainda assim, você ensina as pessoas que elas devem ir ao padre para receber perdão, ou então que elas podem ir a uma pessoa morta, a fim de receber a mediação. Ou então que você ensine a necessidade de um prelado terrestre para nos livrar da condenação do além. O que é isso, afinal? É a glorificação Assim do mesmo, eu com certeza. em cada um desses passos. E se alguém disser que todo o poder no céu foi concedido a nós? Estariam também eles fazendo isso? Ora, mas qual poder elas estão utilizando? É o de Cristo, a quem devem glorificar. Jesus? Exato. Mas se invertermos isso, estamos glorificando a nós mesmos. Exatamente. Quando ele diz, a tua fé te salvou, ele se refere a uma fé que funciona, e não a uma fé que não tem nada que ver com a palavra de Deus. Martin, se você é salvo pela fé, essa fé deve ser aplicada de alguma maneira. E como ela é aplicada? Mais uma vez, pela graça. Caso você comece a achar que está fazendo isso por força própria. Atos 15, 11. Mas cremos e seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. A sua fé te salvou. Foi Sim. o que lhe disse a mulher, não foi? Através da glória do Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos. A fé precisa ser aplicada pela graça. Efésios 2, verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versos 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E 2 Timóteo, capítulo 1, 9. Que nos chamou e chamou com uma santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Veja, até mesmo ali. Então, apesar de ser necessário haver obras, não se pode excluir a fé e a graça. Não. Não é possível. Como você disse no começo, você não pode ter um lado e não ter o outro. Eles têm que andar juntos. Existe beleza e harmonia, apesar das pessoas não quererem ver. Romanos 3, versos 27. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? O da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Isto elimina a chance de qualquer tipo de legalismo. Não podemos nem mesmo nos vangloriar no fato de estarmos fazendo coisas corretas, porque até mesmo isso é somente pela graça. Sim. Descrição perfeita. E se você não fizer, isto é evidência de que você não recebeu graça. Sim. Por causa da sua teimosia. Sim. Não é culpa de Deus. Não é porque você tem a graça que você não pode fazer. Se você não faz, você está mostrando que não tem a graça. Exato. Ele provê a você. Exatamente. A pergunta é, você vai pegá-la ou não? E eu gosto da maneira que Paulo colocou a lei da fé. É verdade. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas pela lei da fé. É. Romanos 9, 32. Mas por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. E hoje temos este mesmo problema. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Jesus Cristo. E não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 3, 2. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Esta é uma pergunta retórica. E agora o verso 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós,
falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, tudo acaba voltando para este ponto. A salvação é pela graça. Sim. Mas se não há obras, é porque não aceitamos a graça. Vamos agora ao espírito de profecia. A justiça pela qual somos justificados é imputada. A justiça pela qual somos santificados é transmitida. A primeira é o nosso passe para o céu. A segunda é a nossa preparação para ele. Mas as duas coisas vêm de uma fonte externa. Aham. Fora de você. É uma justiça fora de você. A próxima citação foi tirada do livro O Maior Discurso de Cristo. A germinação da semente representa o início da vida espiritual. E o desenvolvimento da planta é uma bela ilustração do crescimento cristão. Assim como é na natureza, é na graça. Não há vida sem crescimento. Ou a planta cresce, ou morre. Como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, porém constante, assim é no desenvolvimento da vida cristã. A nossa vida pode ser perfeita a cada passo do desenvolvimento. Se o propósito de Deus para nós for atingido, haverá avanço contínuo. Santificação é a obra de uma vida toda. Este processo não é uma coisa instantânea. Portanto, eu não posso esperar que um bebê recém-nascido caminhe sozinho perfeitamente. Mas quando ele consegue dar os primeiros passinhos, os pais não se alegram? Sim. Mas esses passinhos são patéticos. Aham. Considerando o todo, sim. Eles tropeçam o tempo todo. Ainda assim, você se alegra, pois para aquela fase, aqueles passos são perfeitos. Aham. Qual será a atitude daqueles que estão diariamente avançando para a perfeição? E aqui ela cita Jó. Se eu justificar a mim mesmo, a minha própria boca me condena. Se eu disser que sou perfeito, isso é prova da minha perversidade. E ainda que eu fosse perfeito, eu não conheceria a minha alma. Ainda assim, eu desprezaria a minha vida. Este é um belo resumo. Conforme nós falamos em nosso episódio anterior sobre a graça, cada um daqueles reformadores sabiam que eles precisavam da graça. Correto. A verdadeira santidade e a humildade são inseparáveis. Quanto mais a alma se aproxima de Deus, mais completamente ela é humilhada e subjugada. Quanto mais próximo e continuamente contemplamos nosso Salvador, menos aprovaremos a nós mesmos. Essa é a chave. Aquelas pessoas que estão constantemente se gabando do que conseguiram em sua perfeição, estão, na verdade, em um estado muito precário. Hebreus 6:1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Muito bem. Ou seja, existe a necessidade de crescermos continuamente. E quando nós falamos disso no episódio anterior, nós mencionamos o ladrão na cruz. Sim, A vida de santificação dele era muito curta ainda, exato, mas foi perfeito. mas era perfeita, e isso foi, de novo, através da graça de Sim. Deus. Exato. Tiago, capítulos 2, 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Mas somos salvos pela graça. O que ele quer dizer é que a fé pode salvá-lo, mas o fato de não haver obras é a Correto. prova de que não há fé. É isso que ele quer dizer. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Sim, você tem que ter as obras da fé. Precisa haver obras, do contrário, Se você você é uma não- planta Se morta. você tiver obras, mas não estiverem vindo da fé, se elas não vierem da fé, então também está Exato. morta. Verso 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras? Ora, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Este é um verso profundo. Ele já causou muita perplexidade. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta?
Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada? Agora, quando lemos este verso em contexto, eles fazem todo sentido. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. É claro que se pegarmos este verso isolado, podemos acabar no catolicismo e assim justificar um anátema. Sim, se você pegar esse verso sozinho, então você pode dizer que esse verso contradiz outros versos da Bíblia. Contradiz Paulo quando ele diz: somos justificados pela fé e não pelas obras. Mas, na verdade, quando lemos a justificação no contexto correto, a prova da justificação está nas obras. Aí faz total sentido. Versos 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Faz total sentido. Se formos ao livro de Apocalipse, e agora estamos falando de escatologia sobre o fim dos tempos. Jesus disse: eu conheço as tuas obras, e aonde habitas, que é aonde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Olha que interessante. A minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto dentre vós, onde Satanás habita. Ele está falando a respeito de Pérgamo, aonde havia o famoso altar de Zeus, aonde ficavam os sacerdotes babilônicos. Portanto, nos dias de hoje, estamos vivendo onde Satanás tem o seu trono, não é? Sim. E se queremos sobreviver, precisamos da fé de Jesus. A minha fé. Minha fé. E assim podemos viver em um mundo que nega Cristo e que está pronto a martirizar aqueles que acreditam nele. Se tivermos esta fé, podemos permanecer firmes. No verso 19 ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Entenda que Deus não é contrário às obras. Não. Ele é a favor de obras. Ele tem um livro no céu onde ele as registra. E essas obras não são por causa da sua força, mas por causa da força dele. Não podemos nos esquecer de como as obras trabalham com a fé, pois a justificação pela fé é parte dessa equação. É. Gálatas 2, 15 a 18. Nós somos judeus por natureza. Aí está mais uma ocasião em que há esse argumento que tivemos em conversas anteriores. Este é mais um exemplo em que ele se refere a cristãos como judeus. Sim, ele está, na verdade, espiritualizando a palavra. Pois judeu. ele está se dirigindo aos Gálatas, não àqueles em Jerusalém. E ainda assim, ele os chama de judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo. Nós já lemos este verso antes. É apenas para reforçar. Para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. E aí ele diz: mas, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De jeito nenhum. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor? O que ele quer dizer aí? Se eu voltar aos meus antigos caminhos... Deve haver uma mudança. Então, a fé e as obras precisam caminhar juntas. Correto, tem que haver uma mudança. Este é o perseguidor falando, transformado em um não perseguidor. Agora o verso 19. Agora a pergunta é: o que foi destruído? Foi o homem do pecado, não é? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Quando ele fala sobre a lei, ele está falando sobre a Torá. Ele se refere aos rituais. E, por acaso, os judeus não tinham medo de que Jesus tivesse vindo para, basicamente, destruir a economia?
Sim. Era o medo deles, não é? O sumo sacerdote não falou é melhor que o homem morra por causa do povo do que o povo morrer por causa de um homem? Eles queriam se livrar de Jesus para que ele não destruísse o estilo de vida deles. Eles temiam que Jesus acabasse com o sistema religioso deles. Esse é o X da questão. Não é interessante que, no fim, aquela pedra que foi cortada sem o auxílio de mão humana irá destruir todas as religiões e todos os reinos e todos os sistemas políticos. Justamente aquilo que eles temiam que fosse destruído será destruído de qualquer maneira. Exatamente. E o remanescente que sobrou daqueles judeus tornou-se os cristãos. E em pouco tempo, o mesmo debate ocorreu dentro do cristianismo também. Mas agora estamos no clímax disso, naquele ponto da história em que haverá um clímax. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, ele não anula a graça de Deus. Ele tampouco nega a graça de Deus. Ele é uma pessoa transformada. O velho homem passou, agora ele é uma pessoa diferente. Temos mais uma citação do Espírito de Profecia. E ela é muito reveladora, pois ela diz: Cristo nos ama não porque nós o tenhamos amado primeiro, mas quando ainda éramos pecadores, ele morreu por nós. Ele não nos trata como merecemos. Apesar de nossos pecados merecerem condenação, ele não nos condena. Como chamamos isso? Graça. Ano após ano, ele tem suportado nossa fraqueza e ignorância, nossa ingratidão e rebeldia. Apesar de nossos desvios, nossa dureza de coração, de negligenciarmos a sua santa palavra, ele ainda estende a sua mão. A graça é um atributo de Deus, concedido a seres humanos imerecedores. Nós não a buscamos, mas ela foi enviada em busca de nós. Deus se alegra em conceder-nos a sua graça, não porque nós somos dignos, mas justamente por sermos terrivelmente indignos. O único motivo para a sua misericórdia é a nossa grande necessidade. O Senhor Deus, através de Jesus Cristo, estende a sua mão ao longo de todo o dia, em convite a um pecador e caído. Ele recebe a todos. Ele acolhe a todos. Perdoar o maior dos pecadores é a sua glória. Mas que declaração maravilhosa! Com certeza, ele é glorificado quando um pecador muda seus caminhos. Sim. Ele livrará o fraco do forte, ele libertará o cativo, ele removerá o ferrete da queimadura, ele descerá a corrente dourada da sua misericórdia até os níveis mais profundos da miséria humana, a fim de levantar a alma degradada pelo pecado. Quem se atreve a dizer que isso não foi inspirado? Hein? Não há espaço para autoglorificação. Não há. Ainda assim, devemos dar frutos. Sim. A vontade deve ser colocada ao lado da vontade de Deus. Você não é capaz, por si só, de trazer seus propósitos e desejos e inclinações em submissão à vontade de Deus. Mas, se você tiver vontade de receber essa vontade, Deus fará essa obra por você. As nossas obras são obras do eu ou obras da graça? Da graça. Graça? Sim. Não existe nada que você possa ter em si. Estaria, então, Tiago em desarmonia com a graça? Não. Quando o querer obedecer a Deus está no coração, quando são feitos esforços para tal, Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor serviço do homem. Ele então compensa a deficiência dele com o seu próprio mérito divino. Isso é maravilhoso, não?
E isso te traz esperança. É isso mesmo. Essa é aquela questão da nossa esfera. Cristo olha para o Espírito, e quando Ele nos vê carregando os nossos fardos com fé, sua perfeita santidade intercede pelas nossas falhas. Quando damos o nosso melhor, Ele se torna a nossa justiça. A fé unida às obras. O Pai contempla não o seu caráter defeituoso, mas Ele o vê vestido em minha perfeição, diz Deus, no livro Desejado de Todas as Nações. Então, essa questão de fé e obras, se não a compreendermos pela base da graça, nós confundimos tudo. Agora, vamos remover a chance de qualquer dúvidas. Manuscrito número 5, 1885. Somente aqueles que estão longe de Cristo alegam ser impecáveis. Por que será que tantos clamam serem santos e impecáveis? É porque estão longe de Cristo. Eu nunca ousei fazer tal afirmação. Desde os meus 14 anos, se eu soubesse qual era a vontade de Deus, eu estaria disposta a fazê-la. Mas você nunca me ouviu dizer que era impecável. Aqueles que enxergam o elevado e amado caráter de Jesus, aquele que era santo, exaltado e que enchia o templo, nunca dirão tal coisas. No entanto, encontramos pessoas que fazem tal afirmação cada vez mais. Isso é muito triste. Eu amo essa afirmação. Nada é aparentemente mais indefeso e ainda assim mais invencível do que a alma que sente a sua insignificância e depende inteiramente nos méritos do Salvador, através da oração, do estudo da sua palavra, pela fé em sua presença. O mais fraco dos seres humanos pode viver em contato com Cristo vivo e Ele o segurará com a mão que jamais o deixará ir. Esta é uma das declarações mais lindas do espírito de profecia. Eu gosto que ela diz, nada é aparentemente mais impotente. Sim. Porque para quem observa aquela pessoa, ela parece impotente. No entanto, ela é realmente mais invencível, porque depende totalmente de Deus. O servo de Deus mais fraco é, na verdade, o mais forte se tiver fé. Toda alma que habita em Cristo deveria se apoderar dessas preciosas palavras. E então ela menciona vários versos. E eu achei que seria bom utilizar essa citação em particular porque ela menciona estes versos. Como você lida com a questão entre fé e obras? Eu, porém, orarei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Esta é uma promessa. Lá em Miqueias, as pessoas se preocupam tanto com os outros. Se estão fazendo exatamente o que deveriam, elas são tão ávidas por julgar. E então ela cita Miqueias 7, versos 19. De novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus prometeu que faria o homem mais precioso que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Martin, nesta nossa luta pessoal, se deixarmos de fora o elemento da fé e da graça, nunca teremos paz de espírito. Ela também cita Salmo 68, verso 13. Ainda que vos tenhais deitados entre os redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, coberta de prata, e as suas penas de ouro reluzente. Em outras palavras, caso você esteja lá onde os animais se alimentam, os que foram mais perdoados por Cristo o amarão mais. Estes, nos dia final, se assentarão mais próximo de Cristo. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Martin, se você depender de suas próprias obras e acabar se esquecendo de onde veio, você corre grande perigo. Mas quando a fé e as obras caminham juntas, sempre nos lembraremos de onde viemos.
e de que só estamos aonde estamos unicamente Sim. pela graça de Cristo. Apocalipse 22, verso 14. Felizes são aqueles que guardam seus mandamentos. Veja que Tiago não está errado. Para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar através dos portões das cidades. Infelizmente, as novas traduções mudaram este texto para aqueles que lavam as vestes, mas nem sequer citam o sangue do Cordeiro. Veja que é uma pequena mudança do grego original. Portanto, fé e obras e a graça de Cristo estão em perfeita harmonia. A justificação é a obra de Deus. A santificação é a justiça transmitida. Mas você só se dá conta de que as recebeu se você der frutos. Mostra-me a sua fé pelas suas obras. Então eu saberei de fato que você se apropriou da justiça de Cristo. Amém. Que Deus nos dê sabedoria para não nos tornarmos confusos em relação às questões da fé e obras. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pelo livro de Tiago. Obrigado pelo livro de Romanos. Obrigado por estar em perfeita harmonia um com o outro. Eu oro, Senhor, para que sempre possamos depender da fé de Jesus para termos acesso ao mar de vidro. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém.